Nunca lembrada. Eu te apresento uma mulher na estrada. Muito brava. Então, Elija é uma referência aqui, né? Ficou rapidinho ali, tá? Mas vocês podem baixar o e-book, tem esse texto dela e várias outras coisas muito lindas. Digitando no Google As Escrevivências e o Esperançar das Juventudes. E aí vai abrir o site da editora, que chama Pedro João Editores, e ali vocês conseguem fazer download. E segue aí o projeto para ajudar a disseminar. Obrigada, viu, gente? A Lígia também agradece, eu agradeço a Lígia, apesar dela não estar aqui, por ter permitido aqui que a gente exibisse o poema dela. Muito obrigado, André, né? Uma potência aí, né, também esse poema da Lígia, né? Menina é braba aí da cena da poesia marginal. Queria registrar aqui também, né, a presença da professora Débora, que vai estar com nós aí, né, em um dos encontros, né, sobre ética e combate ao racismo, né? Bem-vinda, obrigado também pela presença aí, professora Débora, né, de estar aí conosco. Agora, eu vou... Ô, Andrezinho, só um crédito, que a Lígia é Cleópatra, tá? Cleópatra, Para vocês Cleópatra, procurarem verdade. ela por aí, nas redes sociais, é Cleópatra, que ela tá, que é o nome de guerra, de luta dela. Verdade, importante. O vulgo. Pessoal, dando sequência, né, aí na nossa proposta do curso, eu queria convidar, né, chamar o companheiro amigo Marcelo, né, que está conosco aí também desde a constituição do comitê. Acho que agora a gente vai fazer um movimento também de forma bastante objetiva, né, onde o Marcelo vai estar falando um pouquinho do processo, né, de constituição do comitê, da onde que surge o comitê de combate ao racismo, né, vinculado ao CRES Paraná, qual que é a proposta, né, do comitê em termos organizativos, quem que pode fazer parte, né, qual que, do ponto de vista da agenda, né? Então, queria convidar o Marcelo e, na sequência, né, eu passo para a companheira Soraya, né, também para estar apresentando aí de forma objetiva também, né, o desenho, né, da proposta do curso que a gente projetou aí para o nosso desenvolvimento aí enquanto comitê, beleza? Marcelo, com você, meu irmão. Salve, companheiras, companheiros, que satisfação, né, ver tanta gente por aqui, tanta carinhas novas, pessoas que vão chegando aí, professora Andréia, né, nossa grande referência aqui no Paraná, digo com satisfação porque constrói com a gente esse espaço, companheira André, Soraya, demais companheiras aí, Amanda, né, e todas as demais colegas que não dá para nominar uma por uma. Acho que só para sinalizar, né, o Comitê Paranaense de Assistenciais no Combate ao Racismo, ele, né, foi um desafio, né, uma escolha que tiramos no sentido mesmo de apontar esse espaço enquanto construção de mobilização e organização coletiva, né, da categoria, das e dos profissionais. Eu digo de um grande desafio porque há muito que a gente tentava reunir, né, as companheiras, companheiros, pretas e pretos, quilombolas, né, indígenas, dentre outras. E aí, nesse espaço, na gestão 2017, 2020, a gente já havia tentado, sem êxito, porque eu não conseguia mapear e reunir as colegas. Posteriormente, em 2021, gestão 2020, 2020 e entre 2020 e 2021 a gente conseguiu, né, dialogar por meio da Câmara Temática, da Comissão de Trabalho e Formação Profissional, onde a gente tinha 3 eixos e um dele era o eixo do debate étnico-racial na formação profissional, onde também, né, elencamos alguns encaminhamentos que, por fim, 2022, ele culmina, né, nesse encaminhamento da direção para o comitê. Dadas as considerações, também a direção do Conjunto Cefes-Cres
entre outros movimentos, como, né, a Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. A gente também articulou várias ações e também já estava na pauta uma primeira tentativa desse curso, né, de formação lá em 2021, 22, e que a gente retomou, né, no ano passado, dialogando aí com a professora Andréia, com o coletivo, ao mesmo tempo que a gente construiu esse comitê. Então, esse é um espaço construído por várias mãos, enquanto comitê. Nele, a gente tem aberto, né, para a participação de assistentes sociais, participação, né, de estudantes também, de serviço social, e a gente também vem caminhando para aprofundar internamente os debates de como que a gente também se aproxima dos movimentos sociais. Então, há uma orientação da própria perspectiva de construção do Comitê Nacional, de modo que a gente também vai fazendo esse espraiamento e na medida que a gente também vem debatendo hoje, né, e lutando para a gente também ter rubrica no âmbito do CRES, já que o comitê ele se constitui, né, ainda como um espaço organizado pela base, pela categoria, mas, né, das várias mãos que a gente constrói aqui, não sendo esse um espaço específico para debater as questões, né, da luta ou, né, da questão étnico-racial das ações que vêm para dentro do CRES. Mas a gente chama para nossa responsabilidade, a gente se insere nas comissões, nos espaços também e nas demais instâncias do CRES para poder fazer essa defesa aí em torno da do nosso avanço mesmo aí enquanto profissionais, enquanto companheiras e companheiros. Então, acho que é isso. E aí, por fim aqui, eu acabei não fazendo audiodescrição. Eu tô com o meu pequeno aqui, no meio da correria, a gente também, né, se inventa. Sou um homem negro, não retinto, estou utilizando a camiseta preta, estou aqui na sala da minha casa, tenho cabelos cacheados também, e tenho 40 anos, então compondo aí com as demais companheiras aí a coordenação colegiada, né, enquanto representação do CRES nesse espaço. É isso, passo de volta para o companheiro André. Fechou, obrigado, amigo, né, pela explanação aí também, né, do processo de constituição do comitê. Na sequência, né, eu passo para a Soraya para falar brevemente também, né, da lógica, da articulação do curso, né, como que a gente pensou aí, né, esse processo, né, e daí, sem mais delongas, eu passo para o professor Jefferson, né, na sequência aí também para dar sequência na fala dele, né, referente ao tema de hoje. Soraya, amiga, fica à vontade. Eu vou passando aqui também. Isso. Então, boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Soraya, eu estou com o meu cabelo solto, molhado, eu sou uma mulher negra, de cabelos longos, pretos, começando a branquear, né, que faz parte do processo, né, natural, desde que se nasce, se envelhece, né, começando a branquear os cabelos, sem pintá-los, estou de óculos, eu uso óculos de grau, estou com uma camiseta coral, laranja, com listras vermelhas nas mangas, estou no quarto da minha casa, sentada numa cadeira de escritório, e ao fundo tem uma parede branca, do meu lado direito tem uma janela, e ali as cortinas, tá bem? Então, assim, brevemente, gente, assim, só para a gente dar o direcionamento aqui do debate hoje. Então, eu faço parte do comitê, eu comecei a fazer parte do comitê enquanto aluna, e aí agora como assistente social, mas eu comecei a participar das ações como estudante, e aí a gente pensou, né, enquanto coletivo pensou, o objetivo do curso era refletir sobre como se davam as relações étnico-raciais no processo, desde a formação até, e como que isso se incidia no trabalho profissional dos assistentes sociais aqui no estado do Paraná, né? E aí tem como isso vai se desdobrar em pensar
é apresentar os aspectos teóricos metodológicos, né, concernentes ao debate das relações étnico-raciais no contexto da formação e trabalho profissional, subsidiar a apreensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa em torno do debate do antirracismo no processo de trabalho, e evidenciar a centralidade das relações étnico-raciais para a gente ter uma leitura crítica da realidade social enquanto aspecto constitutivo da dinâmica das classes do Brasil. E aí, assim, para termos, assim, né, da logística. Então, como é que funcionam? Os encontros vão ser sempre às terças-feiras, das 7 às 9, com exceção do dia da Prof. Débora, que vai ser numa quinta-feira, os demais dias são sempre às terças-feiras, conforme foi descrito nas informações que foram encaminhadas por e-mail de vocês. Na descrição também tem qual é a bibliografia indicada para cada encontro. Para computar o certificado, precisa ter 75% de presença e fazer a atividade que também já foi descrita nas informações, nos e-mails de vocês, deem uma conferida lá na proposta da atividade, e a atividade é pensando em mobilizar, pensando em articular o debate em torno do que for discutido ao longo desse trajeto aqui no curso, tá bom, pessoal? A gente está aqui, né, à disposição. Então, agora eu vou passar a palavra para o Prof. Jefferson, né, que vai começar a lidar, né, que vai nos agraciar, né, com o seu debate. O professor Jefferson, ele é graduado, né, em psicologia, é graduado em filosofia também, né, pela USC, tem mestrado em educação, pela Unesp, doutorado em Ciências Sociais pela Unesp também, fez estágio de pós-doutorado de saúde na África. Vamos ver se qualquer coisa, se eu não vou errar nada, hein, prof, que é extenso, sobre saúde na África, né, e comportamento social e pós-doutorado em educação na UFPR, sobre processos educativos universitários e aprendizagem comunitária negra. Atualmente é docente, né, da Universidade Estadual de Londrina, atuando na graduação, no Departamento de Psicologia Social Institucional, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicentro. O objeto de pesquisa dele é sobre estudos étnico-raciais, com ênfase em psicologia social e comunitária e antropologia educacional, com os temas, né, formação de professores, comunidades tradicionais, negras e indígenas, saúde e aprendizagem, aprendizagem no ensino superior, sofrimento psíquico e racismo. Ou seja, estamos em excelentes mãos, né? Então, professor, passo, né, a palavra para o professor, fique à vontade, né, e eu estou aqui, né, se vocês precisarem de qualquer coisa. Agora o professor vai falar e depois, na sequência, a gente abre ali para o debate, para nós trocarmos um pouco. Tá bem, pessoal? Uma boa noite a vocês. Eu fico muito agraciado, né, por estar nesse momento e abrindo o curso de extensão. Me sinto honrado com isso. Ainda mais na presença de colegas como o professor André, o Dan, o próprio André. É uma alegria muito grande, né, compartilhar esse espaço com vocês. E perceber também esse movimento dentro do CRES, tendo em vista que nós iniciamos isso no Paraná, na psicologia, em 2015, por um grupo que eu acabei organizando ali com alguns psicólogos, inclusive uma das psicólogas com as quais eu trabalhei era me orientanda de mestrado, hoje doutora, né, a Thaís, que foi das referências do texto do mestrado dela. Então é muito importante justamente isso que vocês estão fazendo dentro do comitê, essa organização, já com essa caminhada e com essa organização relacionado à trajetória de pessoas que estão, de fato, muito envolvidas com o tema. Isso é fabuloso, né, contar com a participação de vocês, estar com a presença da professora André, para quem eu tenho uma admiração muito grande, né, é muito gostoso isso. O que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver justamente com a minha própria trajetória, né, como a Soraya mencionou, eu não sou o exemplo típico de CNPq, eu nunca fui no mesmo caminho, né, na verdade eu fui trilhando o caminho que eu achava que, na verdade, que era possível, né, tendo visto os meus interesses. Então, por isso, fui fazer filosofia, psicologia, fui para a educação, fui para a antropologia, fui para a história, fui para o serviço social e fui para
eu continuo trabalhando também com a formação de psicólogos, né? Nesse sentido, não significa assim, nossa, né, sabe, não é isso. O que eu quero apontar para vocês, o quão é necessário nós estarmos próximos de outros saberes, de outras culturas, de outros aprendizados, para justamente conseguirmos dialogar e rompermos com pontos cegos das nossas áreas. Eu falo isso a partir da psicologia propriamente dita, né? Tendo em vista 3 documentos que eu tomo como base para esse diálogo. Deixa eu fazer um pequeno parênteses, eu acabei não me autodescrevendo, me desculpe, tá? Eu sou um homem negro de pele clara, uso óculos de azul escuro, tenho cabelo já grisalho, barba grisalha, com bigode também grisalho, atrás de mim tem uma porta, eu estou num apartamento alugado, né, eu estou rompendo um pouquinho com as minhas férias, para estar com vocês, mas é uma alegria muito grande, tá? Então, fechando parênteses. Então, é muito importante considerarmos esses outros saberes, tendo em vista aquilo que a nossa área acaba não abarcando, tendo em vista a nossa formação, ela é o possível dentro do período, né? Seja ela integral, no caso da psicologia, ou mesmo não integral, mas é o que é possível em 4 ou 5 anos, né? Nesse sentido, nós deixamos muita coisa de lado, né? E que são fundamentais também para entendermos algumas relações. Eu vou falar para vocês sobre a questão da história do Paraná, pensando nas relações étnico-raciais, mas isso eu nunca estudei em nenhum curso de psicologia. Eu faço isso no curso de psicologia, mas eu nunca aprendi isso no curso de psicologia. Por quê? Justamente não se vê isso. Eu posso dizer para vocês que, inclusive, algumas teorias que se dizem históricas ou culturais não estudam história e não estudam cultura, né? Elas estudam processos, mas não necessariamente o que vem a ser história. E veja que isso é muito complexo, né? Como eu estava falando para vocês, eu parto do princípio que algumas referências que foram criadas pelo Centro de Referência de Políticas Públicas do Conselho Federal de Psicologia, ela lançou em 2017 as referências técnicas para atuação de psicólogos junto às relações raciais. Em 2019, junto às comunidades tradicionais. Em 2022, junto aos povos originários, e agora está como consulta pública junto aos povos quilombolas. O que nós aprendemos por esses referenciais, né? O que elas nos auxiliam? Elas nos dão 3 instrumentais fundamentais para atuação junto às comunidades, né? São esses instrumentais. A interdisciplinariedade, ou seja, dialogar com as outras áreas, ou seja, mesmo como profissionais, nós precisamos dialogar com outros profissionais de saúde, do direito, né, pensando assim mesmo com professores da licenciatura. Nós precisamos entender também saberes e práticas que fazem parte das populações, sejam elas urbanas ou do campo. Então, por isso, a interculturalidade é fundamental para desenvolvermos práticas, ou eu diria até diálogos, que sejam possíveis ações conjuntas, e não para as populações simplesmente. E também a demanda social, ou seja, o que as populações de fato precisam da nossa atuação como profissional. Com isso, nós conseguimos dialogar de uma forma muito mais horizontal, e tendo a capacidade de escuta no sentido próprio da palavra e concreta da palavra. Porque, às vezes, nós podemos ter, né, boas intenções, e aqui vai um recadinho, as boas intenções nos colocam como sendo missionários da nossa profissão para os outros. E aí eles vão ter que engolir as nossas práticas. Ou seja, nós deixamos as demandas de lado e levamos a nossa demanda para a população. Então, nesse sentido, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Baseado nisso, tendo em vista algumas pesquisas que eu fui desenvolvendo com as comunidades tradicionais e com as comunidades tradicionais propriamente negras, especificamente, sejam elas quilombola, hip-hop, de umbanda, candomblé, o que eu fui percebendo? Que existe uma possibilidade dialógica que se traduz em perguntas e respostas.
Vamos pensar na roda de capoeira, né? Quando se compra o jogo, é justamente uma pergunta. E a resposta vai justamente desenvolver esse gingado. Isso também vai se dar dentro do jongo, isso também vai se dar dentro, né, do candomblé, também dentro da umbanda, de outras configurações, ou mesmo a batalha de rima. Né? Você vai ter tanto a pergunta quanto a resposta. O que eu diria, essa proposição teórico-metodológica da prática das populações nos auxilia a compreender quais são as perguntas que essas populações têm e quais são as respostas cabíveis, o que nós podemos fazer. Não significa que nós vamos dar conta de tudo, mas nós precisamos saber o que nós podemos fazer diante de uma determinada demanda. Nesse sentido, eu fico pensando sempre em termos figurativos, né, para organizar aquilo que eu pretendo falar. E nesse caso, eu me lembro de uma pirâmide, lá em Hotep, 2.500 anos antes de Cristo, que foi aquele que fez as pirâmides com as quais nós conhecemos, né, como se fossem escadas, né, na verdade são escadas muito grandes, que ele chama de Saqqara. Nessas escadas, nós temos níveis diferentes, mas numa mesma proporção. Né? E foi uma tecnologia desenvolvida por esse vizir, em Hotep. Então, nós temos 3 dimensões que eu gostaria de conversar com vocês, que tanto falam a respeito da história, né, que é justamente o que eu proponho, também desses comportamentos sociais das instituições, assim como quais são as aprendizagens relacionadas a essa interação. Então, nessa primeira dimensão, eu diria que nós temos, né, dessas situações, nós temos processos migratórios, comportamentos sociais e aprendizagens sociais. E aí vale uma menção caríssima para nós profissionais. Entender que quando nós falamos de Paraná, historicamente nós temos que compreender que há muito tempo atrás, antes de Paraná ser o Paraná, né, nós tínhamos populações vivendo aqui. E não de uma forma imaginária, populações como sendo iguais, não. Né, como Perrone comenta em Índios do Brasil, que foi um livro organizado pela Manuela Carneiro da Cunha, ela vai apontar que 12.000 anos atrás, na fronteira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, nós encontramos ossadas humanas. Por que esse detalhe é importante? Para considerar que a passagem do Estreito de Bering se dá 15.000 anos atrás, pela cultura Clove, chamada cultura Clove. Só que pensar em 3.000 anos que vamos chegar até o Uruguai é uma coisa um pouquinho estranha. Por isso também que nós temos hipótese da chegada de humanos através do Oceano Pacífico. Como foi possível para a Nova Zelândia, assim também não seria nem um pouco difícil encontrar na costa do Pacífico. Além disso, e indo um pouquinho mais adiante, nós podemos pensar que nessa migração para a nossa região, uma migração ancestral, podemos dizer assim, de 12.000 anos até mais ou menos aí 7.000 anos, nós começamos a ter algumas construções que nos intrigam e que têm a ver com a própria história do Paraná, que é a estrada de Peabiru. A estrada de Peabiru é uma rota que foi construída pelas populações originárias que vão desde Cusco, no Peru, passam por Mato Grosso, passam pelo Paraná, se dividem, uma rota vai para São Francisco do Sul e Santa Catarina e uma outra para Cananéia. E ainda nós temos resquícios da pavimentação dessa rota. Isso para dizer o desenvolvimento tecnológico e a importância dessas produções humanas, simbólicas, políticas, né, na produção daquilo que nós podemos pensar enquanto humanidade ocupando esse espaço. Nesse sentido, o que nós temos em termos de comportamentos ou mesmo instituições, nós vamos ver pequenos agrupamentos que vão se relacionando por diferentes interesses, por diferentes propósitos, desde políticos, comerciais, e que não são ao acaso. Para você construir uma rota, significa uma intenção que se perpetua, e também um tráfego contínuo. Não é ao acaso, existe um direcionamento.
tá? Com isso, nós vamos observar que existem trocas simbólicas significativas para que as populações conseguissem lidar com suas questões, com suas próprias demandas nesse período. Indo um pouquinho mais adiante, depois de 5.000, nós podemos pensar que as populações já no Brasil, né, aqui nós podemos pensar até mesmo desde as populações sambaquis, que vão de Porto Alegre até Porto Seguro, na costa brasileira, inclusive aqui em Matinhos, em Morretes, nós temos ainda resquícios de sambaquis, culturas umbus, culturas taquaras, que vão especificar que depois dessas populações ainda nós vamos ter outros agrupamentos que em processos migratórios também vão ocupar esse espaço. Por quê? Quando nós temos, então, há 5.000 anos atrás, a expansão proto-G, que vai do centro do Brasil para o sul do país, nós estamos passando por um movimento climático começa de 7.000 anos até 5.000 anos, que é justamente essa concepção que nós temos hoje, essa compreensão ecológica dos trópicos. Inclusive, essa mudança tem respaldo na África, que é justamente a última desertificação do Saara. Ela se dá de 7 a 8.000 anos atrás. Então, é esse período de migração que também vem as populações proto-Gs para o sul do Brasil. Nesse sentido, eles vão se encontrar com essas populações e vão também trazer tanto conhecimentos dessas regiões que foram desenvolvidas, como também compartilhar outros conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos aqui, para se adaptar tanto à vegetação, à alimentação, a cultivo. Inclusive, eles vão trazer como eles são conhecidos, né, o próprio professor Lúcio, o professor Noélio, o professor Souza da UEM trabalham com essas populações, chamado da população de Casa de Pedras. Então, eles vão ver casas a partir, né, de articulação arquitetônicas com pedras, ou também, como nós vemos no caso do Paraná e em Santa Catarina, por moradias subterrâneas, tendo em vista o frio, né? Ou seja, uma própria adaptação a isso. Depois desse período, 5.000 anos, nós vamos ver as populações do troco linguístico Tupi-Guarani chegando até o sul do Brasil, tanto vindos dos grandes rios, no caso do Paraná, como também pelo litoral. E a população e a forma de ocupação dos guaranis, ela se dá de uma forma um pouco diferente, porque ela é muito mais volumosa e se vai constituindo em termos de ondas. Então é interessante nós observarmos que onde estavam os caigangues, né, nesse período, pensando ali, né, o caigangue, já falando caigangues laclanos, né, nós vamos ver as populações guaranis chegando e ocupando esses espaços, e fazendo com que os caigangues, os lacanos, passem a ocupar mais as partes sul do Paraná, especificamente, do que a parte norte do Paraná. Né, isso é muito interessante, tendo em vista justamente essa outra forma de ocupação dos espaços, além de reocupação de espaços que nós temos, como, por exemplo, a Cláudia Parelha, que é uma arqueóloga aqui do Paraná, que vai falar de ocupações de 200 anos no mesmo espaço, ocupações humanas. Ou seja, o Paraná, ele não é, como o professor Lúcio Mota vai reiteradamente dizer, um território vazio. Não é. Né? Desde 12.000 anos atrás. Eu enfatizei esse processo histórico para justamente caracterizar isso. Desde 12.000 anos atrás, nós temos vestígios humanos que passam pelo território paranaense. Tá? Depois disso, né, 2.000 anos, chegam os guaranis, que vão dominar a região, e é considerada uma expansão tão grande quanto a expansão banta na África, em termos territoriais e populacionais, porque ela acaba abarcando também outras regiões na América Latina, na América do Sul, propriamente dita. Aí há um efeito interessante. Nós vamos ter agora um segundo momento de ocupação, mas antes disso, vale lembrar que esses processos migratórios foram riquíssimos em nos proporcionar trocas de saberes e tecnologias que estavam no Caribe, ou mesmo na Amazônia, até o sul do Paraná. Dentre essas técnicas, nós vamos desde cultivos de plantas, ou mesmo de cerâmicas, a produção de determinadas formas e características de cerâmicas, que são próprias dos guaranis, mas também um outro aspecto muito legal e interessante é entender que,
passa-se a difundir uma cosmologia muito similar ao que nós temos no Caribe. Então, se nós pensarmos desde o sul do Paraná, do sul do Brasil, até a Amazônia, nós temos uma concepção de cosmologia no sentido de estações do ano, plantio, movimentações e deslocamentos humanos conforme esses períodos sazonais, em decorrência também da leitura que se faz dos astros, isso significa uma aprendizagem milenar. E não é só uma aprendizagem, um processo migratório de uma única direção. Significa que ele vai e volta. Assim como a língua, a aprendizagem, no caso estelar, né, para ter essa, vamos dizer, essa fixação cognitiva e simbólica, significa que essa forma de contato, ela era constante. Porque se ela simplesmente vai numa única direção, depois de algum tempo, o que chegou aqui vai ser diferente do que começou. Lembra daquela brincadeira de criança do telefone sem fio? Então, para se manter o mesmo tipo de compreensão, significa que as populações indígenas, as populações originárias, em processos milenares, estavam em constante contato. Tá? Isso é fundamental nós entendermos. Então, existia outras estratégias antes da chegada dos europeus de contato entre as populações indígenas, tanto políticas, comerciais, religiosas, que vão se reverberar justamente no que nós temos hoje das constelações estelares, que são compartilhadas. Isso é um dado de aprendizagem social importante para entendermos esses movimentos sociais, esses movimentos de deslocamentos sociais. Num segundo nível, então, nós podemos considerar um outro processo migratório, mas agora um processo migratório bárbaro. E aqui nós temos que entender que o processo colonial foi bárbaro pela sua crueldade, pela forma de ocupação. Inclusive, há concepções um pouco que nós podemos dizer eurocêntricas, que vão dizer que a velocidade, como o Paul Mirtillo fala muito, que a velocidade é que demonstra o desenvolvimento da população. Só que o que nós vamos perceber é que essa velocidade é bélica, ela é destrutiva, ela não é construtiva. Se nós entendermos como que ela destruiu a vida, as relações, as interações, os contatos entre as populações, isso não significa desenvolvimento. Isso significa destruição. Isso significa uma outra forma de relação que não era típica das populações locais, e se dá por populações invasoras, que foi o caso justamente da colonização europeia, né, nas colônias, não apenas no Brasil, mas em todas as colônias. Então, nós temos que entender que essas ações de invasão e de instituir novas relações não foi uma forma pacífica, não foi uma forma em busca de desenvolvimento, mas ela foi exploratória. Basicamente exploratória. E ainda se nós compreendermos, né, quando falar do Herbert Spencer, né, do darwinismo social, caracteriza muito isso. Por que a população que mais domina, que mais mata, que mais explora, é a que mais é adaptada? Na verdade, é a virulência dessa população, que é destrutiva, que ela não produz, ela não tem a capacidade de produção de humanidade, ela tem produção de tecnologias, mas para destruição. Ela fica muito à mercê disso. Nesse caso, então, nesse momento, nós estamos falando agora, no caso do Paraná específico, por volta de 1600, que se dá a ocupação nós podemos, que não vai chegar no litoral, mas meados até ali, por volta de Ivaiporã, um pouco mais, né, do meio do estado, que passa a ser uma ocupação espanhola, do Império Espanhol. Então, nós vamos ter as 13 colonizações, as 13 reduções ou aldeamentos, no caso dos espanhóis falam de reduções jesuíticas, que vai se espalhar, né, por essa região, e elas vão dominar, inclusive os próprios jesuítas vão dominar, alterando a forma de relação das populações locais. E uma dessas estratégias, que uma historiadora já chama Glória Koch vai dizer, que é
fazer com que as populações que eram nômades, que viviam por esse ciclo sazonal, deixassem de ser nômade. E como que elas vão fazer isso? À base de violência. Não é convidando as pessoas para não se deslocar. As pessoas vão se deslocar, mas elas passam, então, a ser dominadas pelo poder jesuítico e também dos exploradores colonos espanhóis para conseguir construir, né, os seus vilarejos, as suas freguesias, enfim, essa nova forma de organização social. Inclusive, há que se dizer que durante esse processo, como Guilherme Wilde, que é um antropólogo argentino, vai apontar, várias populações, por esse domínio jesuítico, foram dizimadas do Paraná, completamente, né? E aí se cria, isso é uma sacada interessante, se cria uma nova etnia, a chamada os Guarani missioneiros. Quem eram esses Guarani missioneiros? Eram aqueles que eram adaptáveis a essa nova forma de imposição que era violenta, né, e de submissão a esse poder. Então você passa a ter uma outra organização social que inclusive se constitui a base do chamado que nós vamos ter ainda, né, de uma outra maneira, mas vamos ter, que são os cacicados. Você tem formas organizativas entre as populações originárias, sim, mas de uma forma muito próxima que nós temos hoje, chamado cacicados, vai se constituir pelos jesuítas nesse período. Então vão se constituir novas etnias à base de violência. Tá? Então, 1628, inclusive tem aquele filme das missões, que retrata esse movimento de expulsão dos jesuítas espanhóis do território brasileiro, que é esse período em que os bandeirantes paulistas chegam até o território paranaense, tanto no norte do Paraná, como também em meados do norte do Paraná, justamente se utilizando daquela estrada do caminho de Peabiru, né, que aí no caso nós temos Raposo Tavares e Miguel Preto, que são os dois responsáveis para dizimar a população que estava ali perto de Santo Inácio, que fica bem na fronteira com o Paranapanema, né, entre as populações ali, e segundo Montoya, que é esse jesuíta desse período, ele consegue fugir com 12 mil, né, um número, uma estimativa assim por alto, né, para o Paraguai, enquanto Raposo Tavares leva para São Paulo 3 mil índios escravizados. Então, veja, a ocupação e a expulsão se dá também em detrimento do interesse exploratório. E aí nós vamos ver que você tem uma rixa nesse período entre jesuítas e bandeirantes, como os jesuítas nos seus diários, né, culpando os bandeirantes como sendo os grandes representantes do mal, mas o que nós temos que entender é que os bandeirantes, eles eram a milícia do Império Português. Inclusive, como Novarsky vai falar, que é a Anita Novarsky, uma professora da USP, de História da USP, vai dizer que a elite paulista é justamente a elite que foi construída e constituída pelos bandeirantes paulistas. Então, a família tradicional se tem como alicerce social o comportamento de domínio e de exploração dos bandeirantes. Então, não foi causado, né, não foi uma família, né, como diria assim, sem máculas, muito ao contrário disso. Então, como Hobsbawm fala, né, Hobsbawm e Terence Ranger, a invenção da tradição, é importante nós considerarmos que a tradição de família tradicional brasileira se dá a partir desses alicerces. E para eles se manterem, nós temos uma aprendizagem social que é um pouco, eu diria não, ela é contraditória e necessária para se manter. Então, você tem que criar símbolos que enalteçam essas pessoas que, a longo prazo, deixam de ser cruéis e passam a ser heróis. São os casos, né, dos bandeirantes, assim como também de missionários, de padres, que fazem parte desse período. Né? Símbolos, hinos municipais. Se vocês pegarem os hinos municipais do Paraná, eu comecei a fazer uma coleta dos hinos, é interessante, assim como também restante do Brasil, dos desbravadores, dos heróis, dos trabalhadores, os seus grandes esforços, ou seja,
se constrói uma outra percepção do que vem a ser justamente a ocupação, no caso, a invasão desse Estado. E dessa mesma maneira, aí nós estamos indo já para 1808, quando Portugal já está ocupando, nós temos a Guerra do Paraguai, né, e logo na virada do século XVIII para o século XIX, e no início nós vamos ter a ocupação de Guarapuava, um trabalho muito bonito do Fábio Pantarolo, e Edilisângela, eu acho que é o nome da esposa dele, Pantarolo, também, que escreve sobre essa ocupação e a guerra dos caigangues. Inclusive, o professor Lúcio Motto também tem um trabalho sobre essa guerra contra os caigangues, né? Que, num primeiro momento, a coroa é contra e depois ela é a favor contra os caigangues, ali na região, na ocupação dessa região. Ou seja, sempre são vistos como sendo os inimigos. Então, da mesma forma que vai se construir no imaginário brasileiro, no imaginário paranaense, uma nova população, que é isso que vai depois, lá para 1890, com o Romário Martins, quando vai ser o grande arauto do ideário paranista, trazer essa agonia, esse interesse. Por que eu digo agonia? Porque há um interesse constante em fazer com que, no imaginário social paranaense, se construísse uma outra relação, uma outra percepção, não uma outra relação, mas uma outra percepção das relações que foram fundantes do Estado. Dessa forma, então, vai se esquecer, né, entre aspas, que houve, né, populações indígenas ocupando aqui, que nós vimos desde 12 mil anos, já estavam aqui. Vai se esquecer propositalmente a presença negra, porque inclusive nós temos já desde Guarapuava, né, o professor Francisco Neto tem um trabalho interessante de doutorado dele, que faz levantamento com os livros de batismos daquele período e também de inventários. E aí nós vamos ver a presença tanto de africanos como negros nascidos do Brasil que são comercializados no interior do Estado. Então é importante considerarmos isso. Então, desse período em diante, nós vamos ver que o Paraná ele passa a ter um interesse, depois que ele consegue a sua emancipação do Estado de São Paulo em 1853, ele passa a ter um interesse de ocupação. Só que essa ocupação não é pela população local, é por uma população estrangeira. Então, começa justamente esse processo de trazer europeus para ocupar o Estado, né? Que acontece no Brasil, mas também aqui vai ser isso emblemático. Só que o que acontece? Vejam só, a primeira onda migratória que vem para o Paraná e vai constituir várias colônias em diferentes regiões do estado, não apenas no litoral, na capital, próxima à capital, mas em diferentes regiões, desde Pitanga, no norte, é um fracasso completo. Porque essas famílias, elas produzem, conseguem plantar, produzir, só que não tem como escoar o material que elas produziram. Então, elas perdem tudo. Elas não têm contato com ninguém, elas não têm, o Estado não dá conta do que elas precisam, e você tem um abandono dessas colônias. Depois, no século XX, por volta de 1920, começa a ter a segunda onda migratória para o Paraná, e aí o Estado passa a ter uma maior atenção para essas colônias. E aí o que vai se reconstruir como ideário paranista é nessa segunda onda, não é na primeira onda. Quando o Wilson Martins, né, na História do Paraná, no último parágrafo, página 445, vai dizer que assim é o Paraná, nós nunca tivemos negros, indígenas, nem portugueses, ele está falando dessa segunda onda migratória, em que, de fato, as colônias conseguem, né, produzir e conseguem escoar o material. E aí as pessoas passam a vivenciar isso em termos de imaginário, justamente pelas instituições sociais, uma outra relação de poder, né, vinculado justamente não mais aquilo que estava no concreto do seu dia a dia, daquilo que elas vivenciavam com as populações indígenas, com as populações negras, mas aquilo que era esperado delas, e aquilo que se torna um discurso oficial. Só que para que isso se efetive, como fala Halbach, em termos de pseudo-esquecimento, é necessário, o pseudo-esquecimento, quem fala é Michael Pollock, desculpe, Halbach vai falar dessa repetição de discursos repetitivos. Esses discursos oficiais, não repetitivos, repetição de discursos oficiais, a ponto das pessoas deixarem de lembrar
mesmo que pareça contraditório, mas não tem problema, né? E veja que historicamente nós construímos isso. Todos nós aprendemos, por exemplo, na história ocidental, como se fosse história universal. Então nós temos a Grécia, Roma e depois o feudalismo. Ninguém fala sobre a Síria. E ninguém explica por que os árabes tinham um conhecimento avançado, né? Mas não tem problema. Ou seja, em termos de imaginários, nós conseguimos concatenar e dar sentido àquilo que é irracional. Mas em termos imaginários, nós conseguimos fazer isso. Nós temos essa capacidade, né, cognitiva. E emocional, porque fulano disse, o padre disse, o pastor disse, ou seja, líderes que se deposita confiança, independente do que é dito, e que não contrarie o meu dia a dia, tudo bem, né? Então, eu estou falando nesse processo histórico, que acaba deixando de lado aquilo que as populações, e no artigo que eu compartilhei para vocês, é justamente desse período de 1950, em que, inclusive, nós temos novo movimento de ocupação do Estado, que é tanto o desmatamento do Estado do Paraná, para novos plantios de monocultura, mas também uma reocupação de regiões que já eram ocupadas. Isso durante os 2 períodos que o Moisés Lupion foi governador do estado. Então nós vamos ter tanto as batalhas do Sudoeste, a batalha de Porecatu, que foram massacres contra as populações locais. Então nós vamos vendo repetitivamente que a crueldade que se iniciou do processo colonizatório em 1600, no Paraná, agora especificamente no Paraná, ela se reproduz depois de 200 anos pelo Império Português, a partir de Guarapuava, e depois, no século XX, nessa nova retomada de ocupação do Estado, que também vai ser impulsionada pela ditadura brasileira, que vai ter o aval da ditadura brasileira. Inclusive, né, fazendo um pouco de digressão, se nós pensarmos as relações cruéis que foram executadas durante a Guerra do Contestado, pela justamente a passagem, que seguia a passagem dos tropeiros, eu acabei pulando esse trecho, mas para dizer que nesse período, né, do século XX, nós vamos ter o escoamento de moinhos e suínos do Rio Grande do Sul até Sorocaba. Então, eles vão ter 2 trajetórias, uma vindo mais do litoral, passando por lá, até Castro, e outra vindo do interior do Rio Grande do Sul, chegando a Palmas, Guarapuava e até Castro, e depois seguindo pelo Vale do Ribeira. E o interessante que o Marcelo Cruz, ele faz um mapeamento daquilo que o Gilberto Filho tinha apontado, que essa trajetória dentro do estado do Paraná é onde vão se constituir os quilombos no estado, as comunidades quilombolas, que vai se dar justamente nessa rota dos tropeiros, onde você vai ter emprego propriamente dito. Então, dizer que o Paraná não tinha negros é um equívoco absurdo, porque desde 1800 nós tínhamos já negros. Depois, durante os tropeiros no século XX, nós também temos a presença massiva da população negra, né, como motor econômico do Estado. Tá? Com isso, nós entendemos que, de uma forma, o Estado acaba procurando criar percepções relativas a quem são propriamente os paranaenses, naquilo que eu falava de agonia do Estado, e com isso vai se criar uma fronteira de quem são os outros, ou seja, os outros não são os colonos, os outros são os indígenas, os outros são os negros, né? Consequentemente, isso vai dar uma característica, não vou dizer diferente, mas uma tonalidade típica paranaense, que do que nós consideramos da democracia racial no Brasil. Essa democracia, no caso paranaense, ela se dá pela tonalidade do ideário paranista. Então, é nesse sentido que nós temos que nos preocupar com isso, porque o ideário do que se fala e se promulga e se ventila relacionado ao racismo no Paraná se dá pelo moto do ideário paranista, né, que tem a sua sombra, obviamente, a democracia racial, mas por uma agonia de um Estado que quer ser independente,
que quer ser diferente. Tanto que o título do livro do Romário Martins é, Wilson Martins, não Romário, Wilson Martins é um estado diferente. Por isso que eu colocava para vocês no título do texto, é justamente isso, né? Quer dizer, um país diferente dentro do Brasil. Porque justamente vamos negar aquilo que concretamente existem de relações interraciais, de relações essas que foram fundamentais para a sobrevivência das populações. Porque, diga-se de passagem, que essas populações, tanto as que viviam antes de 1808, depois com a primeira onda migratória e a segunda onda migratória, quem cuidava da saúde dessas pessoas? Eram indígenas e eram negros, que conheciam, provavelmente os negros também aprendem os indígenas locais, as ervas e as tecnologias de cuidado comunitário. Quando você vai ter, e aí eu vou demonstrar isso no texto, a chegada, por conta justamente da estrada de ferro que se dá tanto no sul do Brasil, no sul do Paraná, quanto no norte do Paraná, você tem uma onda migratória muito grande. E com essa onda migratória, agora uma onda migratória do Brasil. No caso do sul, você vai ter muitas pessoas vindo de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vindo para o Paraná. Aí eu localizei vários pais de santos de Umbanda que vieram nesse momento e constituíram terreiros nesse momento e cuidavam da população. No norte, nós também vamos ter agora um movimento vindo de Minas Gerais, de Bahia, de São Paulo, para Londrina especificamente, Londrina, depois Jacarezinho, nessa região, né, onde você vai ter agora uma outra configuração, justamente pelo caso do candomblé. Tanto começa com Umbanda, depois vem o candomblé, depois da década de 70. E Curitiba, por ser um centro metropolitano, então você tem a chegada tanto de Umbanda, antes e depois também do candomblé. E isso é importante entender que isso vem pelos processos migratórios. Ou seja, entender que a migração, ela enriquece culturalmente, enriquece simbolicamente, enriquece os aspectos tanto cognitivos e afetivos é importante. Para não considerarmos a migração como um processo que não deve acontecer. Muito pelo contrário, quanto mais migrações, mais trocas humanas, mais contatos com a diversidade nós tivermos, muito melhor para o desenvolvimento social. Foi assim que Roma conseguiu crescer, foi assim que, inclusive, os Estados Unidos conseguiu crescer, que foi importando intelectuais. Foi assim que Singapura também fez. O que eu quero dizer é que a gente não tem esse intuito de dominar o mundo, não é isso, mas de entender que a diversidade, ela produz riquezas simbólicas, riquezas afetivas, riquezas cognitivas. Você compreender o mundo de outras maneiras, assim como você aprende uma outra língua, isso é importante para o desenvolvimento social. E quanto mais nós temos esse contato, quanto menos contato nós tivermos com essa diversidade, muito pior a nossa percepção de mundo será. Se nós percebemos essa onda chamada conservadorismo, e aí nós temos que entender como foi criado também isso, em termos de invenção, né, de tradições, a gente é o mesmo sempre, mas o mesmo de uma determinada maneira, não o mesmo como outras coisas. Quando nós pensamos, então, os imigrantes que vieram para o Brasil, ou mesmo para o Paraná, eram pessoas miseráveis, e que suas famílias também eram miseráveis. Um ou outro caso, eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, tipo Matarazzo, e construíram mais fortunas ainda. Mas a grande massa não veio, e aí nós temos essa concepção de imigração, que precisa ficar muito clara, assim, as pessoas não vieram para cá porque estavam felizes nos seus países. Vieram para cá para sobreviver. Inclusive, nós temos relatos de textos literários, né? Tem uma escritora aqui em Cambé, que tem isso também, falou assim, como essas pessoas que vieram para cá se sentiam ressentidas. E veja, esse ressentimento por estar aqui, numa terra que não queria estar, mas também era indesejada no seu próprio país, acaba direcionando toda essa frustração para outras populações, no caso os indígenas e os negros, que se tornam agora os invasores. Então, inverte-se essa lógica para justamente justificar a própria insatisfação, a própria agonia, né, na construção de um Estado. Então, entendendo, né, essas relações, tanto histórica, também das relações raciais, fica mais fácil nós entendermos
como que as instituições sociais, no caso paranaense, se acabam sendo sedimentadas na invenção de tradições que têm a ver com o ideário, chamado ideário paranista, a sombra da democracia racial, e não baseado na sua concretude, nas suas relações, e deixando a população à mercê da sua sorte. Pensar a função que os cuidadores, no caso, benzedeiras, rezadeiras, raizeiros, ou seja, regipuxirão, nós podemos colocar, que eram as pessoas que cuidavam das populações, eram responsáveis pelo cuidado das pessoas, eram quem fazia os partos, na sua grande, né, proporção. Então, entender que essa diversidade foi o que deu sustento ao Estado ter a força de diversidade de relações que tem, mas, por outro lado, passou a ser alvo dessas ocupações de invasões exploratórias a qualquer custo, e tornando as populações locais e as populações que já habitavam aqui, nós temos vários movimentos no século XX, inclusive no oeste do Paraná, né, na construção da Itaipu também nós tivemos um outro movimento similar a esse, de expulsão das populações locais para um benefício exploratório. Ou seja, não é a economia verde que o mundo fala hoje, né, o que nós produzimos. Nós produzimos muita morte, né? Então a ocupação e o processo capitalístico, ele acaba tendo esse intuito, né, como fala o Walter Mignolo, né, de uma mentalidade de linearidade de desenvolvimento, muito contrário ao cuidado comunitário, como o bispo Antônio Bispo dos Santos, ou Nego Bispo, vai falar de confluência. Não pensar em desenvolvimento, ou seja, de uma forma linear, mas pensar como que isso acaba sendo agregado. E essa é uma forma de interação que nós precisamos, enquanto profissionais, adquirir no diálogo com as populações, sejam elas urbanas, sejam elas do campo. Nós saberemos em que medida o nosso trabalho é eficiente como tal, é ético, se perguntarmos para as pessoas que estão sendo atendidas. Não se questionarmos a nós mesmos. Não é uma autoconsciência que eu tenho que fazer para saber se eu sou ético ou não. É justamente no trato com as populações, em que medida, de fato, a nossa profissão está dando conta daquilo que as populações precisam. Tá? É isso. Fica aberto aí para questões, indagações, partilhas. Obrigado. Muito bom, professor. Nossa, que bom que vai ficar gravado, né? Que Sim. é o tipo de aula que tem que assistir novamente, né? E beber novamente, né? Assistir, reassistir, reassistir, né, gente? Que nossa, professor, muito, muito obrigada mesmo. Tempo curto até, né? Para tanta coisa, né? Foi muito bom mesmo. E aí, como é que vocês. André, meu querido, como é que você quer? Vocês estão me escutando? Estamos sim. É que eu pensei que deu uma travada aqui, o pessoal foi interagindo, batendo palma, né? Parabenizando também aí a brilhante explanação aí do professor Jefferson, assim, tipo, vários elementos para a gente pensar, né? Esse debate dentro da nossa particularidade histórica, né? Eu acho que é um desafio, né? Quando o professor traz assim inclusive essa dimensão da história, né? Quando a gente pensa o processo de colonização, o processo de exploração, como que se deu, né? Se tratando de Brasil, considerando essas particularidades regionais, né? Essas particularidades do Estado também, para desmistificar justamente esse lugar, né? Que o professor falou que muitas vezes dentro da historiografia, ou como chega ou não chega, né? Inclusive dentro do nosso processo formativo, é um grande desafio, né? Entender né, que o Paraná tem, né, uma diversidade, inclusive, né, de povos indígenas, né, de comunidades tradicionais, né, de comunidades quilombolas, dentro né, daquilo que constitui a nossa formação histórico-social. Então, acho que isso é bem importante, bem pertinente aí para né, elucidar, vamos dizer assim, né, a história não enquanto pano de fundo, mas a história enquanto um palco concreto mesmo, né, de relações sociais, e como que
isso que o professor traz, ele tem, né, não é um debate que fica no passado, né, em termos daquilo que constitui o que a gente tem hoje enquanto Paraná. Me lembro muito, né, do caso que aconteceu, né, quando o pessoal em Curitiba, de forma recente, né, ocupou a igreja, né, Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, né, e teve uma repercussão nacional, né, em torno daquele ato simbólico, do ponto de vista de ocupar um espaço de resistência e que simbolizava, né, também um aspecto da luta da população negra aqui no território paranaense, como que aquilo foi utilizado por diferentes segmentos, né, como uma forma totalmente enviesada, né, em torno dessa agenda. Então, acho muito pertinente várias questões aí, né, do ponto de vista dos fundamentos das relações étnico-raciais que o professor traz aí para a gente pensar aí o Estado, né. A gente tem um tempo, né, eu queria propor, tem algumas pessoas aqui com a mão erguida, né, eu vou ver aqui pela ordem, né, Soraya me ajude também para ver quem que ergueu a mão primeiro, para não dar briga, né, e a gente também garantir o debate. Eu queria propor, gente, para a gente fazer intervenções, né, seja pergunta, ou seja, né, algum apontamento a partir da fala do professor, de até de 2 a 3 minutos, pode ser? Né, e aí a gente pode, se o professor estiver de acordo, a gente pode pensar uns dois blocos de 3 a 4 perguntas, pode ser? Que daí acho que dá tempo da gente desenvolver e seguir também, né, garantindo o debate. Tranquilo? Mas, mais uma vez, muito obrigado, professor, pela brilhante abertura aí. Deixa eu ver quem que ergueu a mão aqui primeiro. Você tem aí, Soraya? Prof. Andréia. Prof. Andréia. Eu Andréia, fui Regiane. rápida, né? Igual o passa, Roy passa, bem rapidão. Pá! Ah, Jefferson, que aula legal, hein? Nossa, e como eu não sou do estado do Paraná, né? E eu acho que até nas escolas de quem é do estado do Paraná não se tem, né, essa história. Mas para mim foi bem legal, assim, até lembrei de uma que o Ottaviani tem, né, um trabalho que fala as metamorfoses do escravo, que ele faz essa discussão do Paraná, e lá ele fala que em 1653 já tinha um pelourinho nessa região aí que forma Curitiba e depois, né? Então, coisas assim que é muito invisibilizada. E a escravidão de pessoas indígenas, né? Que o Paraná também, por muito tempo, teve essa economia sentada na escravização de corpos indígenas e depois corpos negros. Então, isso é muito forte. Mas eu só me inscrevi, assim, então, para agradecer e para colocar um ponto de vista interessante que você... Eu, geralmente, quando eu vou falar de Pacto da Branquitude, eu tenho uma frase de efeito, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas brancas, quando elas pertencem à classe trabalhadora, então o tataravô veio para cá, né? Como a gente fala, com uma mão na frente, ao atrás o povo dá risada, mas, né? Geralmente tem isso, não veio aqui para escravizar ninguém, veio aqui para trabalhar. Tem promessas, muitas promessas que não foram cumpridas e tal. E você traz esse ponto, né? Que também são pessoas que são da classe trabalhadora e que vieram para cá não por uma escolha, né, mas por ver alguma saída, né, e de alguma forma. Mas quando eu falo disso, eu sempre falo que é muito diferente mesmo com tudo isso, é diferente ter vindo por escolha ou de ter vindo sequestrado, né, escravizado e sequestrado. E aí tem uma distância entre os resquícios da escravidão para quem é negro e também para quem é branco da classe trabalhadora. O que você acha disso? Estou exagerando na metáfora aí, na reflexão? Obrigada, viu? Vai anotando aí, professor. Vou terminar essas 2 inscrições que estão aqui no bloco, beleza? Daí a gente segue para o senhor fazer as considerações, né? Regiana e, na sequência, Murilo. Olá, boa noite. Para mim é um prazer também estar aqui ouvindo o professor Jefferson. Quanta coisa assim que mexe a cabeça da gente que uma hora você não sabe nem se está ouvindo, muita informação assim.
Eu fiquei bastante, assim, pensando quando o professor traz a questão do Nego Bispo, né, de falar sobre o decolonialismo e o contracolonialismo, né, eu nunca, é engraçado isso, até como quando o Dan coloca lá no chat, né, que educação é essa que a gente teve, que a gente não sabe nada da nossa história, né, a gente é muito o bom colonizado mesmo, né, e isso está tão impregnado na gente que quando a gente não, eu sempre fico pensando sobre a nossa prática, muito no sentido, assim, né, dessa questão de trazer a questão do racismo, né, e como que muitas vezes a gente expressa isso na nossa prática, a gente acabando sendo o próprio violador dos direitos das pessoas, né. Então, eu falo assim, que às vezes eu tenho a impressão, assim, de quanto mais a gente estuda, mais burro a gente fica, porque, sabe, por conta dessa educação que é idiota, que, né, que faz a gente, porque eu falo disso porque eu me percebo nesse processo, tipo assim, tipo, fiz uma graduação e não enxergava as pessoas que estavam na minha frente, sabe? Achando que eu era detentora do saber e que tinha que dar conta disso tudo, sabe? Mas depois, trabalhando, fazendo residência, trabalhando com outros profissionais, eu comecei a perceber diferente, né? E também pela questão dos povos originários, assim, né, eu falo que a nossa categoria, eu olho para a nossa categoria só esse fato, né, que a gente participamos lá do congresso, trouxe essas pautas, a gente fez algumas reflexões que eu vim me sentindo muito provocada, e eu falava, nossa, é tanta inquietude que a minha trajetória caminhando, assim, um pouquinho do contato com os povos originários, me fez desconstruir tanta coisa, assim, que eu fico pensando assim, tipo, como que a gente coloca lá o nosso primeiro princípio, né, que fala da questão do reconhecimento da diversidade, da pluralidade, né, eu acho que essa questão da desumanização é uma coisa que eu sempre coloco em pauta, assim, aonde quer que eu vá, assim, porque eu percebo que a gente está tão mecanizado das relações que a gente não consegue perceber quem que é o outro, né, a gente vai em busca de coisas materiais que não complementam nada, assim, e é muito por conta da nossa história, né, da gente, quando o professor traz esse papel, assim, é tão dolorido, assim, saber, né, sobre esse genocídio, então, é só uma reflexão aí, agradecer aí, e parabenizar o conselho, porque, ó, acertou em cheio. Obrigado, Regi. O Murilo e na sequência Adriana, daí fecha o primeiro bloco. Bom, primeiramente agradecer, né, a explanação do professor e também o espaço, né, que o conselho está proporcionando. Acho que são discussões muito pertinentes, inclusive necessárias para além de um processo para profissionais, né, eu acho que para além para o nosso processo de formação enquanto assistentes sociais. E aí eu também não sou do estado do Paraná, eu moro no Paraná há 4 anos, vai dar 4 anos, e é uma coisa, a explanação do professor me deixou muito reflexiva, assim, sobre a própria concepção que eu tinha antes, a concepção que eu tinha quando eu vim para cá e agora, depois da explanação. Porque é justamente isso, a gente não conhece a história do Estado, né, acho que, de forma geral, né, se a gente for parar para pensar, a gente não conhece a história de nenhum Estado quando a gente pensa no nosso processo de formação educacional, do ensino básico, né? A gente conhece muito mais sobre fora do Brasil do que sobre o próprio país, a não ser, fomos colonizados e foi isso, né? E aí me trouxe umas reflexões trazendo uma análise dialética entre o que a gente está discutindo e a nossa atuação profissional. Tendo em vista que desde o meu processo de atuação profissional no Estado, eu percebi uma questão, né, que não é só do Estado do Paraná, mas eu acho que agora fez muito sentido para mim, que foi a ausência de identidade de pessoas pretas, de pessoas descendentes de povos originários, né, de se compreenderem como descendentes, ou mesmo, né, pessoas que possuem familiares, ou são pessoas pretas, ou descendentes de povos originários.
tendo em vista um comentário hoje de uma usuária que comentou sobre não querer se declarar como preta porque acha ruim, né? Então ela se colocou como morena clara. E aí isso marcou para mim, né? Hoje, assim, foi mais um atendimento, e aí vindo hoje eu fiquei pensando sobre isso, né? O quanto a deturpação do processo histórico, né, da construção do Estado do Paraná, ela não afeta somente esse processo de nós, assistentes sociais ou psicólogos, enfim, qualquer profissional que atenda essa população, no conhecimento, né, sobre a história do Estado, e também as relações sociais que foram construídas, né, o processo de exploração e extermínio de povos, né, que a gente precisa reconhecer e combater, em compreender a necessidade de uma luta pelo reconhecimento, né, da violência que o Estado paranaense, né, desde a sua origem até hoje, tem tido com esses povos, mas o processo subjetivo, né, e da questão social que se manifesta nesse cotidiano dessas populações, quanto à sua própria identidade, quanto ao seu próprio processo de não se reconhecer, né, e o quanto isso é grave, assim, né, e aí a gente vai conversar com adolescentes, vai conversar com idosos, né, pensando em aspectos distantes, assim, né, mas que se manifestam de uma mesma forma, né, tendo o idoso tendo seu processo histórico de trabalho, vendo a força de trabalho, enfim, tudo isso, e o adolescente no seu processo de construção de identidade, de futuro, né, de perspectivas de futuro, e são povos, né, e precisamos reconhecer que os assistentes sociais, de forma mais geral, assim, acaba atendendo mais as populações, porque a sociedade capitalista coloca isso, né, que a gente dê conta das mazelas sociais que afetam esses povos, mas que eles, né, de várias formas não conseguem, né, se constituir como ser social dentro dessa sociedade, porque ele foi negado desde o seu processo lá, né, como o professor colocou, dos processos migratórios, né, entre o processo de colonização, dois momentos, né, dentro do Estado. Enfim, né, muitas coisas para pensar aqui, mas eu acho que me tocou um pouco esse processo, né, de como isso que aconteceu há muito tempo atrás, né, entre grandes aspas, assim, tem suas consequências até os tempos de hoje, e com certeza vai demorar muito, se é que, em algum momento, a gente vai conseguir superar esse processo. Obrigado. Obrigado, Murilo. A Adriana, eu coloquei aqui, está com a mão erguida, e a gente encerra esse primeiro bloco e passa para o professor Jefferson na sequência. Adriana. Oi, gente. Boa noite. A aula do professor incrível, também sou historiadora, fiquei aqui só retomando muita coisa em relação a essa construção. Tem a ver com os bandeirantes, enfim, uma história, assim, extremamente superfaturada, né? Não é nada disso, mas enfim, não é nada disso que nos contaram. Mas eu queria agradecer e dizer o seguinte: eu estou num projeto de inserção de psicólogos e assistentes sociais nas escolas estaduais, né? E a gente tem percebido uma fala que parece até unissono, né? Que o problema das escolas é a indisciplina dos alunos. E aí a gente vai olhar para essa indisciplina dos alunos, tentar compreender o que é isso, e a gente sempre chega no mesmo beco, porque para mim é um beco, né? Encurralar as pessoas. Porque esses alunos, eles têm cor, entende? Onde eu estou querendo chegar? E tentando compreender toda essa dinâmica, eu iniciei uma loucura de tentar achar uma chave nas produções decoloniais, né? E aí eu li um texto da Sueli Carneiro que fala que o tema do racismo cria uma coisa chamada assim, uma esquizofrenia, e fala exatamente de alunos, né? Fala de contexto escolar, porque assim, o aluno, ele sabe que está acontecendo alguma coisa muito diferente com ele, mas ele não sabe dar nome para aquele, porque ele ainda não se inteirou que ele está acontecendo, né? Mas ele sente que aquilo é diferente. E aí ele começa a duvidar desse sentimento, né? E é como se ele realmente estivesse vendo coisas, por isso que ela fala, né? Cria um adoecimento profundo
e ela dá o nome de esquizofrenia porque parece que a pessoa vê coisas, né? Ela é silenciada, é calada e tudo mais. E aí, lendo o texto que foi sugerido para essa aula, assim, é só uma reflexão bem prematura minha, né? Acho que na página 5 fala sobre matricentralidade, aí tem o último parágrafo, né? E quando a gente vai se apropriando, assim, das produções filosóficas de África, a gente vai tendo, assim, tanta saída para derrubar esse muro desse beco, para entender construção de si, do outro, para além desse lugar egoísta, sabe? Do que um ganha, o outro perde. E aí desmontando mesmo essa estrutura colonial, dessa razão do colono que domina o colonizado e vai se reproduzindo até chegar nesses tempos de hoje. Então, assim, eu estava dentro desse projeto com muita dificuldade para abordar esse sentimento que não é dito dentro das escolas, né? E aí a gente vai esmiuçando e além de perceber do que se trata de fato, porque fica tudo muito, né, nas entrelinhas, ter contato com esse conteúdo é assim, uma virada mesmo, né? Queria só realmente agradecer e trazer essa pequena e prematura reflexão, porque para mim foi assim, de verdade, uma porta incrível que se abriu como projeto de trabalho, para eu poder olhar para aquele aluno, para aquela família, sair dessa racionalidade eurocentrada e poder buscar em filosofia africana, filosofia americana, genuinamente, que tem a ver, sei lá, com a nossa ancestralidade. Então, muito obrigada, e eu estou assim, muito contente de estar aqui e só quero aprender. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, Adriana. A gente fechou esse primeiro bloco, passo, né, para o professor Jefferson aí também de imediato, né, para fazer as considerações, né, responder, né, trazer as polêmicas, as não polêmicas, né, que também é importante, né, mas aí agradeço também o pessoal que participou aí do primeiro bloco. E se der tempo a gente faz mais um, mas aí, professor, a gente pode avaliar também, às vezes pode fazer um menor, enfim, beleza? Agradeço muitíssimo os comentários, os questionamentos de vocês, eles são muito ricos, né? Isso nos auxilia a repensar algumas coisas também, né? Muito bom isso. Começando lá com a querida Andréia, né, quando ela falou da escravidão que também aconteceu, né? Como os poloneses, né? Inclusive a língua eslava é considerada como sendo o esclavo romano, né, que foram escravizados no período romano na Europa. Obviamente isso aconteceu também no Paraná, né, com algumas populações empobrecidas, tal. Mas como a professora André coloca, existe uma diferença muito grande em dois aspectos. Um do trazer, né, por que vieram, né, como ela mesmo coloca, ou seja, você ter a capacidade de fuga é uma coisa, de fuga da miséria é uma coisa. Agora, você ser sequestrado é outra coisa. Esse é o primeiro fator, a primeira dimensão. Só que é uma segunda dimensão. Na segunda dimensão, esse que teve a capacidade da fuga, nega a fuga da miséria. E negando a fuga, ele precisa alimentar, é justamente o que eu chamo para vocês de agonia, que se alimenta o desprezo ao outro, que não ele mesmo. O outro passa a ser o responsável pela miséria dele. Mas esse outro não é o outro da Europa, não é o outro que o escravizou, né, há 3, 4, 5 séculos, a família toda, mas é aquele outro que passa a ser o foco da violência, que é o negro, né? Negro aqui pode ser considerado como alguns autores, né, na literatura vai chamar de negro americano, que é o indígena, ou negro africano, como o Marcos Olombe trata, né? Ou seja, processo colonial contra as populações originárias. São dois processos distintos, tanto do não reconhecimento, né, que o outro não estava aqui, o outro não pode existir, inclusive fazendo uma ligação, mas depois eu volto isso, ou seja, o outro existir já é uma rebeldia, já é uma indisciplina o outro existir. Chega nesse nível, né, de insuportabilidade.
né, desse histórico, né, traumático. Depois a Regiane coloca também, né, essa aqui, educação que nos aponta uma história ou outra, uma história inventada. Claro que toda história ela é uma história inventada, né? Como a Chimamanda nos relembra, né? O perigo de uma única história. Mas toda história é uma história inventada. A questão é, vamos dialogar sobre história? Que história que nós precisamos para que nos auxilie? Como eu gosto muito de um livro, o título de um livro do Simon Mwansa Kapuepue, que ele foi um dos líderes da independência da Zâmbia, um país onde eu morei. Podemos até perdoar, mas não podemos esquecer. A história nos auxilia nisso. Nós não podemos esquecer os processos históricos. Nós não podemos dar sentidos imaginários interessantes para algo que foram cruéis. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que trazer à tona. Isso vai machucar muita gente? Vai. Mas é preciso para entendermos as relações, para não ficarmos culpando e direcionando para outros, para aquilo que nos pertence, que é a nossa relação cotidiana. Nós vamos lidar com isso cotidianamente. O Murilo fala, né, dessa atuação profissional, e aí eu resgato um aspecto, Murilo, que é assim, todos nós, independente da nossa racialidade, nós não aprendemos em nenhum espaço escolar sobre a nossa racialidade. E, como o professor Marcos Silvério da Silva, da UFPR, ele tratava sobre o banco de heteroidentificação, e ele tem um termo que eu gostei muito, que ele fala assim, a heteroidentificação, ou seja, o sujeito se dizer negro, o sujeito se dizer indígena, é um sujeito político. Mas para ele chegar a isso, ele precisa ter a consciência dessa racialidade. E eu posso dizer, Murilo, que ela não é agradável. É preferível, em termos de dor interna, isso pode fazer historicamente, você esquecer que você é negro, do que você ter consciência nas suas relações cotidianas que o motivo de muita coisa que você passa é simplesmente pela cor da sua pele. E é assim, terrível isso, terrível. Crianças, eu até compartilhei com vocês um livro aqui, que foi um livro que eu escrevi num desses pós-doutorados sobre educação, entrevistando jovens que estavam testando o mestrado e o doutorado, e que eram bandistas. E assim, a história se repete, né? Como a Eliana Cavalheiro fala, né? Do silêncio do lar ao silêncio escolar. A vivência das pessoas negras indígenas na escola é uma vivência insuportável. E elas têm que lidar com essa insuportabilidade a vida toda. E elas continuam porque, pelo apoio da família, a educação é um desses caminhos que pode auxiliar a buscar novas formas. Mas nenhuma trajetória é agradável. Né? Das pessoas que eu entrevistei, nenhuma. São histórias traumáticas, repetidamente traumáticas, né? Então, eu acredito nessa superação, Rodrigo, porque assim, da mesma forma que historicamente nós vimos mudanças, quando vai ser e como vai acontecer, não significa, eu penso no que o Bourdieu fala, né, do marxista utópico, marxista científico, né, utópico, quer dizer, vai chegar ao comunismo numa concepção mais idílica, romântica, né, ou o científico vai chegar um momento que outro grupo vai estar no poder, né, também sou mais dessa viés, mas há mudanças históricas, leva muito tempo às vezes, mas há mudanças históricas, mas não podemos perder isso de perspectiva para dar sentido, né, sentido político às nossas ações. A Adriana comenta, né, dessa indisciplina, dessa rebeldia, mas é bem isso também, Adriana. Precisamos pensar de outras maneiras. Eu fui trazendo para vocês alguns relances do que eu falo da matricentralidade, embora eu não tenha usado o termo matricentralidade, eu falei de cuidado comunitário, porque na minha concepção, baseada em Diop, baseada em Madiumi, a humanidade, ela se gera pelo cuidado. É no cuidado que nós somos humanos. É no cuidado que nos reconhecemos como humanos. Sem esse cuidado, nós perdemos a nossa humanidade. Sem esse cuidado, nós deixamos de ser humanos. Nós nos destruímos.
É uma outra concepção, é pensar de um outro lugar, por outros sapatos, nós podemos dizer assim. E que, para mim, faz muito sentido pensar a humanidade como produção de cuidado, para além de outras coisas que possam, pensar na seleção natural, isso para mim é uma visão muito patriarcal na competição. A mãe não compete com o filho, a mãe não é simplesmente um depósito, a mãe não é simplesmente, como diria, faz impulsivamente o cuidado da criança. Nós sabemos o quão penoso é para muitas mães ter filhos e cuidar dos filhos e trabalhar, né? Isso é muito difícil. Não é por impulso, é por escolha. E, felizmente, tive contato com muitas mães e muitas mulheres, inclusive grupos de benzedeiras que colocavam muito isso. Eu escolhi ser mulher, eu escolhi ser mãe. Escolhi. Não foi uma imposição masculina, não foi uma imposição social. Há casos de imposição? Sim, há casos. Mas a escolha também existe. E aí entender que esse processo solitário ele é terrível para as mulheres, né? E por isso a matricentralidade acaba sendo processos educativos que auxiliam as pessoas a serem humanas nesse cuidado. E, geralmente, socialmente, nós temos a presença da mulher que está próxima das crianças, próxima dos filhos que vão fazendo esse processo. Mas nós também vemos homens tendo essas ações, felizmente, né? Não só mulher. Então, por isso é pensar o cuidado como sendo aquilo que nos funda como seres humanos, não a competição, né? Um projeto que nós temos, né, apenas para finalizar, desse de pensar que a educação é um caminho, sim, claro que ela é um caminho. Inclusive, nós temos um projeto que eu coordeno de contação de histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas com crianças pequenas nos municípios, para justamente tanto os professores como as crianças negras, indígenas e as crianças brancas entenderem o quão é importante elas reconhecerem e afirmarem culturas, posições, pensamentos e estéticas imaginários diferentes. Não, fechou demais, professor. Muito obrigado aí pela explanação. Agora são 8h40. O senhor acha que dá para fazer mais um bloco curto? Tá tranquilo? O pessoal aí vai retomando as anotações. Muito obrigado. Acho que foram questões bem pertinentes aí para o nosso debate, né? E aí dos desafios mesmo que a gente tem, né? Da própria implementação. Eu coloquei aqui o texto indicado, né, pelo professor, mas os próprios desafios que a gente tem, né, do processo de implementação, né, da 10.639, né, e também né, que depois incorporado ali também o debate da história indígena, né, para a gente pensar o processo da educação. Eu acho que isso também é um debate pertinente para nós, assim, enquanto serviço social, ainda mais agora que a gente também está tendo um movimento de implementação. Aqui eu vi várias, né, Adriana e outras colegas também, né, que estão inseridas na educação hoje. Esse é um desafio latente, inclusive, né, em termos de aplicabilidade né, e de direcionamento. Pessoal, queria abrir um bloco mais curto, acho que a gente pode fechar em 3 perguntas. O professor faz as considerações dele e a gente encaminha, né, para a finalização desse primeiro encontro, que eu acho que traz vários também para a nossa sequência, né? A gente tem uma primeira pessoa inscrita, né, Jaqueline, e também lembrar vocês de preencherem a lista de presença que está no chat, né? Eu vou colocar ela aqui novamente, né? Eu e a Soraya estamos vendo isso aqui. Não esqueçam de preencher a lista para a gente também fazer a computação, né, posteriormente aí da presença de vocês, beleza? A Jaqueline está com a palavra, se mais alguém for se inscrever, na sequência eu retomo, beleza? Jaqueline, fica à vontade. Boa noite. Então, eu quero trazer um pouco do meu relato como profissional também nessa questão antirracista, né? Eu atuo num pequeno município aqui da região sudoeste do Paraná, Pinhal de São Bento, um município com 2.664 habitantes. E atuo em 2 políticas, educação e saúde, a educação municipal e a saúde municipal. E nesse contexto, um município pequeno, com bastante pessoas descendentes negras e que não se reconhecem como negras muitas vezes. Ontem, consequentemente, eu estava numa manifestação política, na comemoração do prefeito, e uma pessoa negra falou:
Não gosto do Dia da Consciência Negra. Onde já se viu um negro com consciência? E uma pessoa como negra que não se identifica como negra. Então, é importante aqui na região sudoeste a gente fortalecer essa questão do antirracismo, porque como é uma região que foi colonizada pelos alemães, muitas pessoas falam que não teve negros na história da região sudoeste e não teve indígenas, não teve povos originários. E a gente sabe que na história da região sudoeste teve. E no município que eu morava antes, o time de futebol é o nome de Chavantes, mas a comunidade indígena que tinha foi expulsa. Então, como chama atenção a história do Sudoeste também, que os povos originários foram expulsos e não reconhecidos como povo dessa região. Era essa a minha contribuição, só para trazer um relato do Sudoeste do Paraná também. Obrigado, Jaqueline. Pessoal, mais alguém? Temos mais 2 inscrições. Eu brinco, né? Como diria um professor meu, ele falava, quem não tem dúvida está mal informado, né? Então, brincadeiras à parte aí, alguém tem alguma dúvida, né? Alguma questão aí para o nosso debate? Tá tranquilo, então. Acho que a gente avançou bem também. Professor Jefferson, mais uma vez queria agradecer. Ó, viu? Nos 45 do segundo tempo apareceu. Valentina, com você. Acho que eu vou aproveitar o espaço também só para compartilhar a experiência, já que a Jaqueline falou do Sudoeste do Paraná, eu também sou do Sudoeste, e eu sou assistente social de formação, mas no momento sou bolsista do mestrado em Geografia, na UniOeste. E a minha pesquisa, eu pesquiso junto com as mulheres quilombolas de Palmas. Em Palmas, aqui do Paraná, nós temos 3 comunidades, na verdade foi desmembrado em 3 comunidades, né, inicialmente era uma só, mas de toda essa construção, como foi difícil achar referências, a gente tem referências recentes, né, a gente percebe um movimento mais forte de contar essa história, assim, anos 2000, 90, alguma coisa, então, é difícil a gente construir esse referencial, né, quando fala do Paraná, mas que realmente essa invisibilidade, ela é muito gritante, até mesmo dentro do município de Palmas, assim, das pessoas não saberem que existem 3 comunidades quilombolas cheias de pessoas quilombolas, assim, a população é enorme. Tem uma escola quilombola, então, assim, é muito forte, e mesmo uma das, acredito, são só 2 escolas no Paraná, uma delas está em Palmas. E mesmo assim, a própria população de Palmas não reconhece, ou não quer reconhecer, né, que essa população existe, que essa população está lá. E até chegaram a me perguntar, mas para que você vai estudar quilombola? Para quê? Então, assim, são coisas, né, que a gente passa no dia a dia e que é muito difícil para a gente se reconhecer também. Eu sou uma mulher negra e o meu pai, assim, ele foi um pai um pouco ausente fisicamente, porque ele é um homem preto retinto que não aguentava vir para Beltrão. Ele não aguentava, então, assim, ele era presente por ligação, mas ele odiava vir para cá. Então, assim, são marcas, né, na vida das pessoas que vão ficando e a gente não sabe. Cada um tem uma história para contar, se a gente for abrir o microfone, né, são dias. E é muito difícil você realmente viver num lugar que não conhece a sua própria história e que não querem que a gente conheça, né, a nossa própria história. Mas era só para trazer mais uma contribuição, já que tinha tempo mesmo. Não, obrigado, Valentina. Eu brinco, né? Você ameaça finalizar, né, o apito final, né? Daí acontece um gol do Corinthians, né? Daí acaba com a festa, né? Tô brincando. Tânia, passo para você, beleza? Daí na sequência passo para o professor Jefferson. Então, eu sou aqui de Guarapuava, né? E eu vou compartilhar mais uma angústia minha, assim, né? Porque eu percebo, assim, que a forma como a gestão, a forma como a educação tem lidado com o bullying dentro da sala de aula, dos colégios, e com o racismo também é muito criminalizadora, né? É muito
culpabilizadora, não considera o contexto, não considera a realidade social. Eu já vi, assim, várias e várias vezes, de uma situação de racismo, por exemplo, entre adolescentes, mas o adolescente que cometeu o racismo, ele também vem da periferia, ele também vem de uma situação de exclusão, ele também vem de uma realidade de muita violência, de muito risco social, de uma série de violações de direitos desde que nasceu, mas aí ele é tratado como criminoso, né? E nada do contexto dele, que também é racista, que também é de muita segregação, não é considerado, né? E isso é feito, assim, com muitos louvos e orgulhos, né? Olha como nós estamos defendendo aqui essa pessoa, esse adolescente que sofreu o racismo, mas aí o outro está sendo totalmente excluído, muitas vezes oferecendo para a família e incentivando a família a tirar da escola, a se livrar daquele problema, a mudar para outra escola, né? E a questão do bullying também, né? Que tem, assim, me incomodado muito ultimamente, porque acontece, por exemplo, uma situação de bullying que é racismo, mas não é nem citado a palavra, todo mundo sabe que aquela situação é uma situação racista, mas não é nomeado o bullying, né? Não vai na raiz, né? Então é totalmente velado, apagado, né? E tratado assim de uma forma quase como se fosse uma forma heróica, assim, né? Olha aqui os defensores, mas daí continua segregando, continua excluindo, né? Então é mais uma contribuição, assim, e partilha de frustração mesmo, né, de angústia, assim, né, porque de ambos os lados, assim, né, os adolescentes, por exemplo, quando eles vão corrigir, quando vão fazer falas pedagógicas, atendimentos, por exemplo, você não pode fazer o bullying, você não pode ter essa atitude aqui, porque é crime, você vai para a cadeia, né? Então, parece, assim, que desistiram totalmente da sociabilidade, da fraternidade, do cultivar laços, do fortalecer vínculos, né? Então, eu fico me questionando, assim, né, se querem as escolas cheias, os colégios cheios, ou os censos, né, ou aí na marginalidade, no trabalho infantil, né, totalmente excluídos, e é bem difícil, assim, de fazer esse diálogo, né, porque no cotidiano isso aparece nas minúcias ali dos processos, dos protocolos, dos atendimentos, né, e se infiltrar ali no meio disso é bastante difícil, né, mas estamos aí. Era essa a minha fala, obrigada. Obrigado, Tânia. Pessoal, queria agradecer. Fiquem, por favor, para nós tirar aquela foto, né? A gente falou de história é memória, gente. Então a gente precisa também fazer o registro, né? Então, né, ligado a todo mundo, né? De uma forma bem bonita. Então, queria agradecer mais uma vez aí o professor Jefferson, né, pela brilhante explanação, abrindo aí, acho que, né, com chave de ouro, bastante comentário, pessoal elogiando, né, pedindo indicação. Aí, né, também eu passei ali também aquele material que o professor havia me indicado, né, agradeço em nome do comitê, né, o pessoal que estava aqui, né, vários e vários companheiros aqui do comitê, não, gente, eu não vou falar nome eu vou falar no comitê no geral, porque senão eu vou me esquecer o nome de geral e vai ficar bravo comigo, vão lá me mandar mensagem no privado, me cobrando, não sei o que, tô zoando, né? Queria agradecer também a presença, né, da professora Débora, que vai estar conosco aí também, né, na sequência, o Dan, que vai estar no encontro da semana que vem, né, companheiro aí do comitê, e todo mundo, né, que está aqui também construindo, né, essa trincheira, né, do antirracismo aí do Serviço Social no Paraná. Professor Jefferson, eu passo para o senhor aí para as suas considerações finais, e pessoal, permaneça para a gente tirar uma foto, para a gente também fazer os nossos registros, beleza? Daquela forma, é nóis, estamos juntos. Então, obrigado. Apenas para mencionar, né, as colegas a Jaqueline e a Valentina falaram do Sudoeste, né, como eu falei, né, nesse segundo período, principalmente do governo Pion, foi recolonizado. Recolonizado significa foram tirado a base de muita violência as populações que já estavam lá,
para colocar outras populações, vender terrenos que já eram ocupados. Então, foi uma história muito cruel, né, nesse sentido. Mas há algo importante que nós temos que considerar, que independente da cor da pele, independente da ancestralidade, racialidade, ela é aprendida. Ou seja, as crianças, elas não aprendem isso. Se elas não aprendem isso, elas não vão se reconhecer como negras, nem como indígenas, a não ser que elas vivem em comunidades, isso facilita o processo. Mas quando não se aprende, não tem de onde tirar isso, não tem por que tirar isso. Não houve um momento em que isso foi posto. Então, por isso que é necessário criar estratégias afirmativas de combate ao racismo, mas também afirmativas para que as pessoas possam se auto-identificar, né, nesse processo. A Tânia fala lá de Guarapuava, tem uma associação que, inclusive, o professor Evandro está comandando ali em Guarapuava, que pode dar um auxílio, né, nesse processo. E aí é entender que, muitas vezes, Tânia, nós temos um anseio, nosso anseio, e aí nós temos a demanda. Mas, assim, a demanda não é simplesmente o que as pessoas reclamam de, mas o que as pessoas se implicam para. Nós temos que diferenciar isso, porque às vezes as pessoas reclamam sobre alguma coisa e você vai naquela direção. E aí você tem assim, um desalento muito grande, porque as pessoas não queriam resolver isso. Porque às vezes elas se identificam com as próprias questões, com os próprios problemas. Como em antropologia se fala de idioma social. Enquanto eu tenho esse problema, eu posso me identificar com ele, sem esse problema, seja ele qual for, né? Então, nesse caso, nós precisamos ver de que forma que as pessoas se implicam nas suas demandas para que a gente possa trabalhar com elas, né? Para justamente ver quais caminhos são possíveis, não o que a gente vai imaginar, porque a gente tem muito projeto, tem muita gana, mas tem que ver se é compartilhado, senão, né, a gente não consegue dar conta desse processo aí. Apenas para finalizar, eu novamente agradeço muitíssimo o convite, né, do Dan, do André, né, de toda a equipe, né, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa partilha de profissões, isso para mim é fundamental, essa interdisciplinariedade. Coloco-me à disposição para qualquer, né, questionamento ou qualquer outra situação que vocês considerem, e pongo isso mesmo, considerem relevantes, né? Eu partilhei com vocês 2 livros que eu publiquei esse ano, que foi do Pertencimento Negro, que fala da trajetória de pessoas negras na universidade, e um outro que é História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, que eu enfatizo nesse livro, são 7 capítulos, o protagonismo africano e afro-brasileiro, né? Então, assim, é uma outra perspectiva de história, né, através da Lei 10.639, e como a Petronilha fala, devemos combater o racismo, mas também mostrar quais são as nossas qualidades, quais são as nossas conquistas, e aí eu trago isso justamente nesse livro sobre a história da África. Tá? Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, estão tirando uns print e tal. Eu acho que deu boa. Deu pelo menos umas 3 telas de print aí, eu acho. 3, 4 telas. Mas acho que deu para fazer vários registros aí. O pessoal foi ligando a câmera, foi tirando uma foto. Depois eu mando também aí para o professor. Gente, muito obrigado. A gente se encontra semana que vem aí. Dê tudo no seu nome, meu aliado. Né? Então, daquela forma, a gente mandou, né, todas as informações ali também por e-mail, né, referente ao curso, né, e sobre os procedimentos avaliativos, a bibliografia também de forma antecipada, para facilitar a organização aí de todo mundo. Beleza, gente? Professor, mais uma vez, obrigado. Gente, bom descanso para vocês. A gente se encontra né, nos caminhos e descaminhos da vida. Axé, grande abraço. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, foi excelente, parabéns. Boa noite, obrigada pela partilha. Boa noite, galera. Até semana que vem. Foi muito bom.